a gravar, quando faz aquele Tá, barulho. fica vermelhinho, é isso. Agora pode começar, Rafa. Fique à vontade, tá? Beleza. Aquela pergunta de praxe, a tela está aparecendo aí, né? Sim. Beleza, Sim, ok. beleza. Bom, pessoal, então vou apresentar para vocês esse projeto que é intitulado, né, tem como tema as dificuldades da candidatura a vereadora em municípios de pequeno porte no interior do Paraná em 2020, os casos de Mariluz e Xambrê, que foi aí desenvolvido por mim, professor Rafael Egídio Leal e Silva, né, quem não conhece, em conjunto com as alunas Maria Eduarda Brito Martins, da Edificações, quarto ano de Edificações, e com a Carla Diniz Trevisan, que é a nossa egressa do curso de Técnico em Informática. Esse trabalho foi desenvolvido de forma voluntária pelos autores, tá, gente? Não contou com nenhum financiamento externo, beleza? Bom, aqui uma introdução mais técnica, né, onde a gente vai expor ali, né, o objetivo do nosso trabalho, que é fazer uma investigação a respeito da percepção das candidatas a vereadora de Mariluz e Xambrê sobre a participação feminina na política, especialmente nas suas expectativas, perspectivas e com uma ênfase nas dificuldades, aproveitando aí o pleito eleitoral de 2020. Nós realizamos entrevistas com essas candidatas, né, onde a gente pôde traçar um perfil, além dos relatos de experiência, visão política e os empecilhos das candidaturas. E como objetivo principal aí é dar vozes às mulheres num ambiente que é majoritariamente masculino. E antes de dar prosseguimento aqui, eu queria falar um pouco do histórico desse projeto, porque é um projeto que eu iniciei ele em 2016, na verdade, questionando aí a respeito das candidatas em Umuarama. Porque, assim, vamos lá, eu vim de fora de Umuarama, eu sou de Paranavaí, morei em Maringá por bastante tempo, e o Umuarama tem algumas coisas que chocam a gente, né? Eu acho que uma das coisas que mais me chocou aqui em Umuarama foi a tal da mulherama, né? Esse apelido que é um apelido regional, conhecido, acho que até no Paraná inteiro, ou até talvez até fora do Paraná. E é curioso porque só o Umuarama tem esse apelido, né? Porque a gente não tem uma Mulheringá, nem uma Mulherivaí, nem uma Mulherlondrina, não tem. Só tem a tal da mulherama. E aí tem aqueles ditos populares, né? Aquela mitologia popular daqui de Umuarama, que vai dizer que é porque tem muitas mulheres, e não tem muitas mulheres, a proporção de mulheres e homens em Umuarama, ela segue uma tendência estatística regional, e eu posso dizer até que é nacional, né? É porque o Umuarama tem muitas mulheres bonitas, mas, na verdade, beleza é um critério altamente subjetivo, e se você for ver, Paranavaí tem mulheres bonitas, mulheres feias, homens bonitos, homens feios, Maringá também, Curitiba também, São Paulo também. Então, tipo assim, por qual motivo você tem esse apelido da mulherama? E aí você começa a observar, sabe, em alguns pontos do comércio de Umuarama, a gente vê que, né, é a adoção daquele sufixo rama, né? Isso acontece também em Maringá, com o Ingá, em Paranavaí, com o Ivaí, né? Isso acontece, isso é comum. Mas aqui em Umuarama tem lá a placarama, tem a autorama, tem a oxirama. Então aí você começa a perceber o seguinte, que é sempre um objeto mais o rama, né? E aí você fala assim, mulher, rama, objeto mais o rama. Então, isso é uma coisa que me intriga, assim, já desde que eu moro aqui em Umuarama. E aí, em 2016, eu fui procurado por uma aluna do ensino médio, querendo fazer um projeto de iniciação científica, e aí eu resolvi com ela, após algumas reuniões, em tentar observar esse fenômeno dentro da política, aproveitando que 2016 tinha lá um pleito eleitoral municipal também. Aí eu acabei propondo, né, um estudo com relação às candidatas a vereadora em Umuarama. E por que as candidatas? Candidata porque é um grupo bastante focado, né, são mulheres em posição de candidatura. A candidata, ela geralmente, ela quer, né, aliás, todo candidato, mas a candidata também,
ele quer uma certa visibilidade, então qualquer pesquisa, qualquer entrevista, eles costumam topar assim, até com uma certa facilidade, né? Embora seja uma pesquisa anônima e voluntária, mas eles costumam topar com certa facilidade. E a ideia também de que, nesse período de campanha eleitoral, porque a gente precisa pegar a candidata no período de campanha eleitoral, ela possa também trazer ali com sinceridade, né? Porque nós estamos falando de pessoas num contexto de política, e a política, a gente sabe, tem toda a sedução, tem toda a malícia do candidato, a gente sabe de tudo isso, mas da candidata ali naquele momento poder também entregar com sinceridade algumas questões, algumas realidades que ela vivencia dentro desse contexto. Bom, em 2017, tá, gente, aí apareceu uma outra aluna querendo também fazer uma pesquisa com relação à mulher política na região, só que era uma aluna de Cruzeiro do Oeste. Em 2017, a gente não tinha candidatas, mas nós tínhamos mulheres eleitas, e o Umuarama elegeu 2 mulheres, e Cruzeiro do Oeste elegeu 4 mulheres. Então, aí, nós propomos um novo projeto, que aí ia dar voz às vereadoras. E aí, assim, foi bem bacana. Por quê? Porque aqui em Umuarama, por ser uma cidade de médio porte, a gente começou a perceber que as mulheres têm uma postura muito mais firme e muito mais aguerrida com relação ao patriarcado, principalmente o patriarcado político. E com a fala das vereadoras eleitas de Cruzeiro, lá de 2017, a gente percebia que lá em Cruzeiro o discurso era completamente diferente, né? As mulheres, elas não mostravam uma postura de enfrentamento, muito pelo contrário. A gente ouviu coisas do tipo, né? O lugar da mulher é em casa, nós estamos na Câmara para somar. Quem manda é o homem, aqui a gente só ajuda, né? A gente encontrou falas desse tipo de mulheres eleitas vereadoras e que eram tão vereadoras quanto os demais vereadores, né? Então, a minha hipótese ali desse trabalho é do seguinte, é que nas cidades menores, você tem um discurso muito mais, vamos dizer assim, que mascara essa realidade. É um discurso que tenta harmonizar, é um discurso que tenta suavizar uma realidade que é, sim, perceptível, né? Bom, agora, em 2020, né, no ano passado, nós tivemos, então, oportunidade, eu tive mais alunas fazendo trabalho voluntário, inclusive. Então, vocês podem ver que tem outros resumos meus. Hoje à tarde eu apresentei Cruzeiro do Oeste, vou apresentar daqui a pouco Perobal, e agora a gente vai apresentar Mariluz e Xambrê. Por quê, gente? Porque Mariluz e Xambrê foi onde nós tivemos o maior número de participantes, então foi onde a gente teve mais falas, mais dados, inclusive até em relação ao número de candidatas, tá? Então é por isso. Bom, a gente falar da questão da participação da mulher na política, né, gente, eu acho que é desnecessário, né? E assim, aqui é um projeto onde a gente não parte daquele princípio que, aliás, aparece na fala das candidatas, de que a mulher é importante porque ela é mais sentimental, porque a mulher é mais honesta, porque a mulher faz mais coisas ao mesmo tempo. Não. A mulher é um sujeito social e histórico, construído na nossa sociedade. Porém, uma sociedade com dominação patriarcal, com dominação masculina presente, é óbvio que a mulher ela tem experiências cotidianas, ela tem experiências sociais e históricas diferentes do homem. Isso é óbvio. Então, a mulher na política, ela é a representação dessa experiência subjetiva que a mulher tem durante a sua vida. E aqui a gente pode ver como que no Brasil isso é totalmente desmerecido. Eu diria para vocês assim, dá uma olhada a partir de 1998, tá, gente? Porque em 97 a gente teve uma lei que diz, né, essa lei vale até hoje, que o partido da coligação, ele tem que colocar uma cota de 30% de gênero na sua candidatura, ou seja, se o partido coloca 70% de homens, tem que colocar 30% de mulheres candidatas. Ou o contrário, se colocar 70% de mulheres candidatas, tem que pôr 30% de homens. Claro que na prática sempre são 30% de mulheres. Mas vejam que a representação na Câmara Federal, ela está muito longe ainda desses 30%. Em 2018, a gente tem aí 15% de mulheres eleitas. Então, essa participação, né, ela é efetiva na candidatura, mas ainda nos parlamentos ainda não existem.
Bom, a nossa metodologia eu já meio que passei, né? A gente tem aí uma fase de pesquisa bibliográfica, claro, né, que é feita, algumas leituras são necessárias, e, né, a gente utiliza ali o período de campanha eleitoral para entrar em contato com as candidatas, né, enviar um formulário onde elas vão responder de forma anônima e, claro, de forma voluntária. Né? Então, a gente fez isso, né, foi enviado para as candidatas e aí a gente espera o retorno delas. Bom, em Mariluz, onde nós temos 7.448 eleitores, né, e podem ver aí ó, a proporção de 47,8% de homens, 52% de mulheres, né, tivemos um total de 72 candidatos e 21 candidatas. Né? Em Xambrê, com 5.158 eleitores, aí um total de 49% de homens, né, 51,2% de mulheres, que é uma tendência nacional, né? O Morama não tem 7 vezes mais mulheres do que homens, tá, gente? Não sei se alguém acredita nisso. Tivemos aí 62 candidatos no total, com 22 candidatas, proporcionalmente, então, aí, Xambrê, né? Até com mais candidatas. E, né? Aí vamos apresentar algumas perguntas e as respostas, né? Mostrando aqui a questão da escolaridade. Podemos ver aí Mariluz, nós tivemos 12 retornos, então foi bem legal, né? Tipo assim, ó, Mariluz, ela tem ali, ó, como 50% de candidatas com ensino médio completo, né? E depois nós vamos ter ali candidatas com ensino superior completo, incompleto e pós-graduação, tá? Então, esse 33,3% é pós-graduação, tá, gente? Não é analfabeta, não. Que é uma tendência também nacional que a gente observa, de uma formação maior das mulheres. Tá? As mulheres geralmente possuem uma formação acadêmica maior do que os homens. Nós fizemos uma pesquisa dessa parecida também, né, com as candidatas a deputada no Paraná, e, tipo assim, majoritariamente as candidatas a deputada no Paraná nível superior com pós-graduação completa, tá? Aqui em Xambrê, tem um nível de escolaridade, vamos dizer assim, proporcionalmente um pouco menor, tem aí um ensino fundamental completo, tem ensino médio completo, né, mas também tem aí a presença, tem o ensino médio incompleto e o superior, tá? Renda familiar mensal, aqui também... Senhor Rafael, faltam 3 minutos. Sim. Renda familiar mensal, nós vamos ter aqui, então, a presença de bastante um salário mínimo, né, de 6 a 9 salários mínimos também, de 1 a 5 salários mínimos por pessoa. Em Xambrê, né, de 1 a 5 salários mínimos por pessoa, já com bastante predominante, e um salário mínimo, né, acontecendo ali também. Bom, vamos então para as questões que já são mais interessantes, né. Em Mariluz, a gente pergunta se a mulher já sentiu preconceito ou situações embaraçosas dentro do partido por ser mulher. A grande maioria diz que não, e uma diz que talvez. Né? Aí, no caso afirmativo, né, se ela poderia relatar, né, os relatos que alguns homens não acreditam na capacidade das mulheres e os homens muito machistas. Em Xambrê, né, também uma situação bastante parecida, né, elas dizem que não existem situações embaraçosas, e uma disse que ela se sentiu um pouco rejeitada. Em Mariluz, quando a gente pergunta quais são os maiores obstáculos para a realização de uma campanha eleitoral sendo mulher, né, a maior parte diz ali que elas foram muito bem tratadas, que tem incentivo, que só tem elogio. Uma ali disse que sim, que teve preconceito, mas não falou o que é. Outra diz que alguns homens olham com malícia, que porque isso é uma sociedade machista. Né? Outra diz que o maior obstáculo é o tempo, o preconceito das pessoas que acham que ela não pode ganhar a eleição. A última ali dizendo que, por ela não ter um companheiro, é falta de respeito masculino. Em Xambrê também parece muito, mas Xambrê teve bastante essa questão do sim, ó, sim, por achar que a mulher não é capaz, sim, porque os homens acharam que as mulheres não são competentes o suficiente, uma ali porque ela diz que ela é comunicativa, né, mas também teve aquelas que falaram que não tiveram preconceito e que está sendo muito bem recebida nas casas. Mas, aí, uma questão que é bem interessante, a gente coloca, né, o que faz com que a participação da mulher na política, em Mariluz, ali seja baixa, né? Aí elas vão dizer, olha só, poucas mulheres com coragem, até aí tudo bem, mas aí ela vai dizer, ela vai dizer, né, muitas mulheres com medo de entrar na política por conta do preconceito, as mulheres que geralmente não se interessam muito,
Muitas pessoas não acreditam na capacidade da mulher. Pouco envolvimento da mulher e do machismo. Infelizmente, ainda prevalece as cadeiras cativas, mas creio que essa realidade irá mudar. Medo, que não sabe o que significa política. Então, tipo assim, a gente já vê que aqui elas meio que denunciam que há, sim, machismo, preconceito. Isso acontece também em Xambrê, né? Olha lá, Xambrê, falta de empoderamento, preconceito com o sexo feminino, necessidade de ter mulher política está abrindo, a cota, né? Está abrindo caminho para poder criar coragem, falta oportunidade. A política cidade pequena ainda é muito conservadora, ainda que as mulheres comecem a ganhar voz, né? Então, elas vão dizendo, né, abrindo um pouco o jogo aí dessa dificuldade das mulheres. Bom, considerações finais, tá, gente? Embora a gente perceba esse discurso um pouco mais amenizado na cidade de menor porte, ele sim, ele acompanha, ele é um retrato da sociedade brasileira no geral, e que essa questão do gênero ainda é um tabu social com influência negativa na participação da mulher em cargos eletivos da nossa democracia, né? Esse trabalho ele pretende, né, contribuir com a formação de uma consciência mais democrática, representativa, não só entre os nossos alunos, mas também com as nossas publicações, que a gente tem tido algumas, também aí divulgar esse trabalho para a sociedade, mostrar aqui também a nossa região noroeste do Paraná. Tá? Muito obrigado, pessoal. Fico aí à disposição para quaisquer eventuais dúvidas que aparecerem. Maravilha, professor Rafael. Parabéns pelo trabalho, juntamente com os estudantes aí, né? Opa. Fantástico o trabalho. Só lembrando aí, Rafael, você falou de Mulherama, né? Tem uma música, inclusive, né? Tem. Foi na época que eu cheguei aqui. Tem um DVD ao vivo, Goiano. DVD ao vivo, Mulherama. Pior. Exatamente. Muito bom, Rafael. Parabéns pela pesquisa. Tomara que você tenha boas publicações aí com o trabalho, né? Trabalho extremamente importante. Você pretende expandir isso para essa região nossa, para a região metropolitana? No caso, você fez Mariluz e Xambrê, né? Pretende expandir também para Cruzeiro, para Cruzeiro do Oeste, Perobal, Iporã, essa região? Cara, então, aí é que tá. Aqui no CETEC eu fiz assim, a gente separou, até por conta das alunas também, para elas poderem publicar e estar tendo o trabalho divulgado, né? Esse trabalho das cidades pequenas, mas também eu fiz uma amostragem em Guaíra e Umuarama, tá? Que aí eu não estou apresentando no CETEC, eu vou deixar para o ano que vem, tem uma revista com capítulo, com um artigo em aberto, aí nós vamos deixar para lá. Mas assim, é o que eu falo para os alunos, tá? A minha disponibilidade são as alunas, principalmente dessas cidades, que queiram fazer esse tipo de trabalho, que daí me auxilia, né? E aí a gente consegue ir expandindo para a região metropolitana. Quanto mais, para mim, melhor, porque eu acho que a amostragem realmente ela vai mostrando, ela traz coisas muito reveladoras no discurso. Sim. Você vê como é comum, né, isso, né, nas cidades pequenas, né, como é comum, e nos grandes também, né. Você comentou ali de Umuarama, 51% também, na verdade você colocou os dados de Xambrê e de Mariluz, mas Umuarama também essa média, essa proporção de homem e mulher? Também é, mesma coisa. Nacional, né? É nacional, é uma média regional muito parecida, nacional também. Pois é, interessante, então, cara. O pessoal tem um pouco a mais de mulheres, mas é assim, questão de 2 pontos percentuais. Tem um mito, né, dizendo, a mulher tem 3 mulheres para... né, e um arame e tal. 3 por 1, mas não. Que bom. Meus colegas querem fazer alguma observação? Alguma pergunta? Cláudia, primeiro? Não, só achei muito interessante. Acho que o quanto você puder expandir, Rafael, para ser representativo da região, porque só quem é mulher sabe qual é o outro lado. Não, ninguém sabe. Um dia um colega me questionou, eu falei assim, se você nunca teve que andar uma quadra a mais porque achou a rua muito escura, você não sabe o que eu estou falando. Exatamente. Uma coisa que eu gosto de deixar claro, né, Cláudia? O meu papel nesse tipo de trabalho é de orientador, de pesquisador, de ter esses dados, expor esses dados, né? Porque eu não tenho o lugar de fala da mulher, como eu falei. A mulher tem uma experiência subjetiva, diferente do homem. E então a ideia realmente é essa, é dar a voz.
E, viu, Goiano, a gente percebe claramente, tá, que, por exemplo, cidades maiores, o Moarama, por exemplo, até Guaíra também, o discurso da mulher muda. E eu fiz essa pesquisa com as candidatas a deputadas federais e estaduais, né, em 2018. Cara, deu mais de 100 respostas, mas, assim, tinha textos muito bem elaborados, viu, Cláudia? Relatando experiências dentro do partido, inclusive, relatando, assim, situações onde realmente o machismo, ele impera de forma, assim, que cara, E, Rafael, coisa assim, escandalosa. quando você diz do grau de escolaridade, acaba sendo uma necessidade, assim como o público LGBT. Exatamente. Entendeu? A gente tem uma necessidade porque senão, se você tiver só ensino médio, você já tem pouca qualificação. Na verdade, você tem menos porque você já é mulher. Você Cláudia, tem menos. uma coisa que eu achei interessante na pesquisa é o seguinte, né? Porque assim, a gente vê que na cidade pequena, o número de mulheres com qualificação é menor do que nas cidades maiores ou até no estado do Paraná. Realmente é menor. Mas isso é compensado com outras coisas, como, por exemplo, casamento, número de filhos, praticante na religião. Então, isso vai compensando, né, a questão da falta de escolaridade. Porque eu até relatei hoje à tarde, na pesquisa de Cruzeiro, fizeram uma pergunta, né? Na época, eu dei aula em Astorga, né? Você conhece? E, gente, Astorga tem 25 mil habitantes. E, assim, era comum na faculdade, na hora do intervalo, tá lá o namorado, o marido, o noivo, indo lá buscar a menina, a moça, tá? A esposa dele, porque ele não queria que ela estudasse. E quando eles ficavam sabendo que tinha professor homem dando aula, aí eles enlouqueciam. E, tipo assim, proibiam mesmo elas de estudar. Então, né, na cidade pequena, o estudo da mulher tem esse empecilho também, que é gravíssimo, né? Maravilha. Miloca? Eu só tenho a parabenizar aí, né, a equipe de pesquisadores, a Maria Eduarda, a Carla Diniz e o brilhante professor Rafael, por abordar um tema tão relevante, tão importante para a sociedade, né, que trata de gênero e que realmente pensamos que possa ser expandido para outras cidades para trazer um retrato, talvez, da nossa região, né, de Moarama e região, né, pelo menos os municípios da Ameris. Então, parabéns a vocês, pesquisadores, e a sua coragem, professor Rafael, por tratar de um tema tão delicado. Né? Parabéns mesmo. Obrigadão aí, gente. Obrigado. Acho que a Gisele havia levantado a mão, tinha uma pergunta. Ela escreveu aqui no chat. Isso. Vem para a Pérola, só falo isso, Rafael. Vamos, Gisele. Você me arruma aí uns Legal. esquemas aí, uns lugares, uns alunos aí que a gente pesquisa aí também. Fica a dica aí, usar os alunos agora, inclusive do superior, né? Porque tem muito aluno da região, usar esses alunos do superior também para te ajudar aí na pesquisa, tá bom? Sim, eu tenho utilizado mais os do médio, mas agora estou dando aula no superior também. Vamos brincar com isso. Tá. Maravilha, Rafa. Muito obrigado, viu? Parabéns aí. Continue firme nas pesquisas, tá bom? Eu que agradeço. Vamos dando sequência, então. Agora, a Luana de Oliveira Pinheiro trabalha a importância da ciclovia para a mobilidade urbana. Exemplo de Umuarama. Luana, tá por aí, Luana? Joyce, é da sua... Luana Lima, não. Será que é Luana Lima? Deixa eu ler o nome de todos, talvez alguém esteja aí, Goiânia. Luana de Oliveira Pinheiro, são as pesquisadoras e pesquisadores, né? Na verdade são meninas. Apresentador, ela queria apresentar. Ela que era apresentadora. Mas os publicadores aí, então, é a Luana, a Tatiana, a Giovana, a Larissa, a Marian e a Ana Cláudia. Então, esse o pessoal aí. Luana não tá? A Marian seria a orientadora, então. Joyce, você conhece a Luana? Oi, eu sou a Ana Cláudia, sou orientadora desse trabalho. Estou tentando falar com a Luana e não consegui contato. Legal, Ana.
Podemos ir para a próxima. Vamos ver se a próxima apresentação está aí, então, que já estamos no horário, né? Seria Green Química, uma página no Instagram de divulgação científica sobre meio ambiente e preservação. A apresentadora seria Poliana Cristina Freitas de Souza. Poliana, tá por aí? Tô sim. Pode ser, Poliana? Começar com você? Pode, por mim tudo bem. Então tá, professor Ana, daí vamos aguardar no final, se tiver um tempo, daí apresenta a Luana, ok? Pode apresentar? Poliana, Miloca, tudo bem? Cláudia? Tudo bem. Cronometrando? Então tá bom. Pode apresentar, sim. Tá aparecendo? Ainda não, agora sim. Bom, boa noite, meu nome é Poliana, eu sou aluna da licenciatura em Química do campus Umuarama e eu sou bolsista do PIBIT. Esse projeto, ele tem o título Green Química, uma página no Instagram de divulgação científica sobre meio ambiente e preservação. Os autores são eu, a minha colega Eliza, Letícia, e os professores Gisele, que está aqui, e o professor Douglas. O nosso projeto Green Química, ele foi pensado no ano passado, em que as tecnologias de informação e comunicação, o seu uso foi mais intensificado. Nós não poderíamos, pensando no PIBID como um programa de iniciação à docência, nós não poderíamos passar o conhecimento presencialmente. Então, pensando nas tecnologias de informação e comunicação, que podem ser vídeos, aplicativos, simuladores, nós escolhemos as plataformas digitais para propagar conhecimento. Nós escolhemos entre as plataformas digitais o Instagram, porque o Instagram, ele é muito utilizado pelos jovens, né? Principalmente na faixa etária do ensino médio, entre 14 a 18 anos, eles têm muita familiaridade com essa rede social. E nessa rede social a gente pode utilizar imagens, vídeos, passar informação por ela e também ter interação entre as pessoas, porque é uma rede social. Pensando nisso, nós idealizamos, por que não passar conhecimento científico utilizando o Instagram como ferramenta? Então, nós utilizamos o nosso tema, que o tema do nosso PIBID é Química Verde e Meio Ambiente, né? Química sustentável. Como que a química que eu aprendo em sala de aula, ela pode impactar no meio ambiente? Como utilizar esse conhecimento, né? Ter ações mais conscientes no meu dia a dia. Então, esse é o intuito da nossa página, passar esse tipo de conhecimento para os seguidores, que podem ser tanto os jovens, quanto todos aqueles que forem atingidos pelas nossas publicações, vamos dizer assim. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho é justamente analisar as divulgações científicas feitas por nós na nossa página no Instagram sobre os temas relacionados ao meio ambiente e suas contribuições para a sociedade. Na nossa página, até o presente momento, nós realizamos 60 publicações. Nós usamos muito, dentre todas, os Reels, porque eles eram os que tinham mais engajamento. A gente vai ver depois ali embaixo. E os memes, os vídeos, eles tinham sempre um caráter meio cômico, ou então mais interativo, mais atrativo, tentando fazer com que esse conhecimento, que é muitas vezes abstrato para os alunos, seja mais atrativo. Nós também fizemos muitas indicações de séries, como, por exemplo, nós fizemos uma publicação sobre Thor Ragnarok e o meio ambiente, porque dentro da cidade fictícia, tinha uma indústria que descartava incorretamente resíduos químicos no rio da cidade. E foram encontrados metais pesados e os habitantes eles não poderiam usar a água porque eles iam ficar doentes. Então, foi discutido isso utilizando cartilhas digitais. E as cartilhas digitais eram as postagens que a gente mais usa porque elas são meios de colocar um conteúdo resumido de uma forma dinâmica e trazer mais informações para os seguidores. Quantitativamente falando, nós obtivemos aproximadamente, até o presente momento, 38.965 visualizações em vídeos de Reels
que são os que têm mais interação, justamente porque eles são mais cômicos, são mais, assim, atraem mais os jovens. E até agora nós tivemos 2.296 likes nas nossas publicações, mesmo tendo apenas 140 seguidores, porque nós percebemos na nossa pesquisa que é muito complicado ganhar seguidores, você tem que ter um fluxo de postagem muito grande. No início da nossa pesquisa, nós postávamos pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana. Conforme foi caindo as postagens, foi também caindo o número de engajamento. Aqui são alguns exemplos de postagens que nós fizemos utilizando as cartilhas que nós mesmos produzimos. Cada uma de nós somos no total de 3. Cada uma de nós adotamos um avatar utilizando o aplicativo do Bitmoji, em que cada uma de nós coloca a sua própria cara, seu próprio rosto nas suas publicações, e tentamos trazer conteúdo de uma forma mais lúdica, mostrar que tem alguém por trás. Nós fazemos um vídeo, nós aparecemos no vídeo, mas se nós fazemos cartilhas digitais, por exemplo, nós colocamos um avatar, para mostrar que alguém está por trás tentando trazer um conteúdo da melhor forma possível. E também tentando trazer temas que fazem parte da vida do seguidor, da vida do aluno, como por que não pode descartar o óleo na pia? O que isso tem a ver com química? Como isso prejudica o meio ambiente? Ou então, na época em que houve essa postagem da Eliza, essa laranja, o céu no Brasil, ele estava muito acinzentado, porque estava tendo muita queimada. Então, nós tentamos trazer conteúdos atuais e também que fazem parte da vida do aluno, como, por exemplo, substâncias nos produtos de limpeza, substâncias poluentes. Muitas vezes a gente usa produtos de limpeza todo dia, a gente não sabe o que tem dentro daquele produto e a forma como a gente descarta esse produto também é incorreta. Então, quais ações eu posso ter para melhorar isso? Tanto que, posteriormente, a Letícia, que fez essa postagem, ela postou um vídeo fazendo sabão, ou seja, uma alternativa sustentável de substituir produtos que podem fazer mal ao meio ambiente, utilizando o óleo que nós já vimos que não pode ser descartado na pia, ele pode ser reutilizado para fazer um produto mais sustentável. Então, é esse tipo de informação que nós tentamos trazer na nossa página. Nós também trouxemos conteúdos referente ao Enem, porque o Enem traz alguns conteúdos de química ambiental e o aluno muitas vezes não faz esse link. Então, nós tentamos trazer esse tipo de conteúdo na nossa página. As considerações finais. Nós concluímos que, utilizando o Green Química, nós percebemos que as plataformas digitais podem sim ser utilizadas como ferramentas para a propagação de conhecimento científico. Essas são algumas referências. Agradecimentos ao Instituto Federal do Paraná, ao PIBID, à CAPES e à CNPq. Muito obrigada. Maravilha, Poliana. Parabéns. Parabéns para você e para todos os envolvidos no trabalho, né? Eliza, a professora Gisele, parabéns também pelo acompanhamento, professor Douglas e a Letícia, meus parabéns. Excelente trabalho de conscientização, né? E um tema tão importante, né? Preservação, sobre o meio ambiente e a preservação, né? E trazendo de uma forma lúdica. Achei muito bacana a forma como vocês criaram, né? As postagens, né? Bem original. Gostei muito. Miloca, professora Cláudia, observações? Muito interessante e realmente as pessoas não têm noção dos descartes, né, do quanto de prejuízo isso provoca, né, e acho que quanto mais isso for divulgado, mais resultados a gente tem, né, menos poluição e assim, um melhor aproveitamento de tudo, até no tratamento da água depois, né, do esgoto que gera, né, muito bom. Legal. Professor Miloca? Opa, é um trabalho fantástico, né? Assim como a Poliana disse, usa, né, um canal de comunicação em que os jovens, principalmente, estão conectados, né, e tem como esse canal um dos principais meios de informação, desenvolvimento da sua profissão e etc.
E o que eu achei bastante interessante foi quando ela disse, representando todo o grupo, é óbvio, né? E buscaram trazer uma humanização adequada para as comunicações, quer dizer, se colocar dentro do vídeo, né? Trazer um avatar quando não se vê necessário o vídeo pessoal, mas o avatar fazendo esse meio de comunicação humanizado. Vocês pretendem, após, né, esse grupo, após a sua formação aí no Instituto Federal do Paraná, vocês pretendem continuar com esse trabalho, Poliana? Como é que vocês estão pensando nisto no futuro? Considerando que, obviamente, este é um trabalho para mantermos o nosso futuro. Eu e as meninas, elas podem falar também. A gente já discutiu isso e a gente pensa, assim, posteriormente continuar postando, principalmente se depois da faculdade a gente tiver mais tempo livre de fazer postagens, porque é um tema bastante interessante e pouco discutido no Instagram, né? E a gente tem interesse, sim, em continuar fazendo. Ok, parabéns, era isso. Maravilha. Vocês usam outra rede social além do Instagram ou só o Instagram mesmo para fazer as divulgações? Só o Instagram mesmo. Às vezes a gente utiliza o WhatsApp para divulgar, mas as postagens são todas no Instagram. Foca no Instagram, né? Legal. Gisele, por favor. Deixa eu dar uma consideração aqui. Eu falo que a gente tem que fazer tudo para combater o que não é verdadeiro, né? E num ano, em 2 anos aí de muita desinformação, essa página veio para nos ajudar. E eu particularmente gosto muito. Elas fizeram recentemente um vídeo no Rios sobre descarte de materiais na pia, né, do laboratório. Aí elas colocaram aquele meme que tá muito... não pode, mas eu pedi com educação. Mas eu também falei com educação. Então elas pegam assim o que tá no momento e fazem um vídeo. Então é muito bacana. O material também é muito bem diagramado. Elas usam o Canvas, eu acho, né, meninas? E assim, o trabalho é muito bem elaborado, é muito bem embasado, sabe? Tem fontes seguras de informação mesmo, né? Não, ninguém vai cair da borda da terra plana seguindo a nossa página, porque realmente as coisas têm embasamento científico. Então, curte, compartilha, segue a gente lá no Instagram, que esse projeto é muito bacana. E obrigado a todos pela atenção. Legal, professora, parabéns. Acho que a Eliza levantou a mão, quer fazer alguma observação, Eliza? Não, boa noite, era isso que eu ia falar mesmo. É que, a princípio, a gente, quando a gente pensou em criar essa página no Instagram, a gente pensou, mas de que maneira que a gente vai fazer, né? E a gente sempre buscou inspiração em outras páginas do Instagram, que a gente via que tinham seguidores, que o pessoal gostava, que era o público, principalmente no ensino médio, né? Que a gente queria aproximar mais do público do ensino médio, por decorrer da gente estar, assim, retirado, né, de dentro da sala de aula, a gente não está conseguindo ir para a sala de aula. E a gente buscou essas inspirações. No começo foi um pouco difícil, né? Porque utilizar o Canvas, a gente que é mais da química, não é tanto da informática, né? Apanhamos um pouco, mas de resto, depois deu tudo certo. A gente está tentando aí, até conversar com a professora Elaine, para tentar colocar também na página questões ligadas a vídeos em Libras e para atingir um público maior, né? Porque a gente pensou, falou assim, não, pera lá, a gente só tá buscando o nosso aluno que consegue visualizar, o nosso aluno que escuta, a gente não está aproximando os outros também, e esse projeto aí de fazer vídeos em Libras, a gente está articulando, né? Espero que logo a gente consiga, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Legal, legal, vai dar certo sim. Deixa eu só fazer uma pergunta. O Canva que você está usando, vocês estão usando a versão educacional ou a versão paga, gratuita? A gratuita. Uhum. Depois, vou passar para a professora Gisele um formato dele educacional, ela compartilha com vocês, tem milhões de imagens lá, tem um acervo muito bacana de imagens, né? E mais recursos, né? E gratuito também. Só que daí a versão educacional vocês podem ter mais proveito dele, tá? Sim, a gente vai gostar muito. Depois eu passo para a professora Gisele, tá bom?
Obrigado, gente. Agora temos próxima apresentação, Cravo da Índia, uma breve revisão. Andressa, Lincoln, Estela, Lucas e Henrique. Henrique seria o apresentador, será um apresentador. Está por aí o Henrique? Oi, tô aqui, boa noite. Legal, Henrique. Miloca, Cláudio, tudo bem? Então tá. Henrique, na hora que você começar a apresentação, podemos cronometrar já, tá? Tudo bem, vou compartilhar a tela então. A tela tá aparecendo? Sim, normal, só não está maximizada ainda. Ah, tá. E se apresentar, agora vai. Ok. Legal. Então, posso começar? Pode começar, sim. Então tá. Então, boa noite a todos. Eu sou o Henrique, eu sou técnico em Química formado pelo FPR esse ano. Atualmente eu sou acadêmico de Engenharia Química na Universidade de São Paulo. E juntamente com a Andressa, que também é acadêmica de Engenharia Química pela UTFPR, com o professor Lincoln, com a professora Estela como co-orientadores e o professor Lucas como meu orientador, a gente hoje vai apresentar esse trabalho denominado Rendimento da Extração do Óleo de Cravo da Índia e sua atividade antioxidante, uma breve revisão. Esse trabalho, ele faz parte do referencial teórico do meu projeto de pesquisa que a gente desenvolveu entre o meio do ano passado e o começo desse ano, mas que por conta da pandemia a gente não conseguiu fazer a parte experimental, então ele acabou sendo 100% teórico. Falando um pouco sobre o cravo da Índia, ele é uma planta nativa da Indonésia e é uma valiosa especiaria que vem sendo utilizada durante séculos para a preservação de alimentos e diversos usos medicinais. Um uso medicinal que eu posso citar é a utilização dele em procedimentos odontológicos como anestésico, que ele tem uma substância que possui essa propriedade. Atualmente ele é muito cultivado em Madagascar, no Sri Lanka e no sul da China, e no Brasil ele é produzido na Bahia. Além disso, o cravo também tem capacidade antifúngica e antibacteriana para diversas substâncias. A composição do cravo, ele é composto principalmente pelo eugenol, que é responsável pela maior fração mágica na composição do produto obtido por hidrodestilação e por outros tipos também. E o eugenol ele é um composto que, juntamente com o beta-cariofileno e com o acetato de eugenol, eles possuem uma alta atividade antioxidante, que dá essa propriedade ao cravo. Eu coloquei aqui uma imagem do cravo ainda na planta e uma imagem do cravo já processado e pronto para ser comercializado, para ter uma noção da diferença. E assim, o método seco é o jeito que a gente utiliza ele para os experimentos. Então, o objetivo desse trabalho é obter dados acerca do rendimento da extração do óleo de cravo da Índia, por meio de diferentes métodos, além de informações sobre a atividade antioxidante desse composto. Na metodologia, a gente fez uma revisão de literatura utilizando o banco de dados eletrônicos diversos, através de algumas palavras-chave e as combinações entre elas. Aí, nos artigos, a gente excluiu aqueles que não tinham relação com o tema, e no final a gente obteve 7 artigos, datados entre 2005 e 2019, para a composição desse trabalho. Então, falando um pouquinho sobre os tipos de extração, começando pela extração por CO2 supercrítico. Um fluido supercrítico, ele é uma substância no estado supercrítico, ela depende de uma pressão e uma temperatura, no qual essa substância ela vai apresentar uma mudança de acordo com a temperatura de densidade, de viscosidade, e vai acabar aumentando a solubilidade do solvente. Então, com isso, fica mais fácil de fazer extração e o rendimento dele é aumentado. E, além disso, uma vantagem desse tipo de extração é que ele preserva as substâncias que são sensíveis a altas temperaturas, diferente de outros tipos de extração que dependem de ponto de ebulição de algumas substâncias que às vezes é um pouco alto e pode acabar degradando algumas substâncias. Então, analisando os efeitos da pressão, da temperatura e do tamanho da partícula individualmente, a gente percebeu na literatura que o menor tamanho de partícula ele apresenta um maior rendimento, de cerca de 21%. Por outro lado, pensando na fração de eugenol que é obtida, ela é maior quando é utilizado um tamanho de partícula maior. Esse PSI significa índice de tamanho de partícula, e quanto maior o número, menor é o tamanho da partícula. Pensando na temperatura, as maiores temperaturas de 40 e 50 graus Celsius, que foram as estudadas, apresentaram maior rendimento, cerca de 20%. E a 30 graus Celsius, que foi a menor temperatura, apresentou um rendimento de 19,2%. Então, quanto maior a temperatura, maior o rendimento, mesmo que a diferença seja pouca. A resposta sobre a fração mágica de eugenol seguiu do mesmo jeito. Ela foi de 54% para 30 graus, 55% para 40 graus e 58% para 50 graus. Para a pressão, a maior pressão estudada, de 30 megapascal, ela gerou um maior rendimento, cerca de 21%. A 20 megapascal, o rendimento foi de cerca de 20%, e a 10 megapascal, de cerca de 19,7%.
E a quantidade de eugenol, nesse caso, ela segue o caminho oposto. Então, quanto maior a pressão, menor foi a fração de eugenol obtida. E analisando os três parâmetros em conjunto, a gente percebe que o maior rendimento de óleo, que foi de cerca de 24%, ocorreu em 50 graus Celsius, 30 megapascal, e com os menores tamanhos de partícula. Então, é a maior temperatura, a maior pressão e o menor tamanho de partícula. E a maior fração de eugenol, que foi de cerca de 58%, ela ocorreu em 50 graus Celsius, 10 megapascal, e com o tamanho intermediário das partículas. Um outro tipo de extração é a extração por micro-ondas, que utilizando um parâmetro otimizado de 600 watts de potência, 30 gramas de matéria-prima triturada e 30 minutos de extração, o rendimento foi de cerca de 13,11%. E nesse experimento, a quantidade de eugenol extraída foi de 11,93%. Outro tipo de extração é a extração por hidrodestilação, e sob os parâmetros de 100 gramas de matéria-prima seca triturada e 500 ml de água, em um período de 4 a 6 horas, o rendimento médio obtido foi de cerca de 11,5%, com uma fração de 50,3% de eugenol. Aí, atividade antioxidante. O principal método para determinar, aliás, um dos métodos para determinar a atividade antioxidante é a extinção do radical DPPH. No geral, os radicais livres, eles contêm elétrons emparelhados, eles são instáveis e bastante reativos. Mas o DPPH, por conta da sua estrutura química, ele é um radical livre estável. Então, uma molécula de antioxidante, ela pode doar um átomo de hidrogênio ou transferir um elétron para a molécula de DPPH, que vai se ligar nesse radical livre que tem aqui no nitrogênio, que aceita e se torna uma molécula estável e forma a forma reduzida dele, que é o DPPHH. Tem um hidrogênio ligado aqui. Sobre os resultados, a atividade antioxidante do cravo obtida experimentalmente foi de cerca de 96,5%. E essa atividade ela é obtida por meio de métodos espectrofotométricos. Então, através de UV-Vis, é calculada as absorbâncias antes e depois da adição do óleo, e tem uma equação matemática para determinar essa quantidade, essa atividade. E esse número de 96,5% ele indica a quantidade de radicais que foram extintos. Concluindo, do ponto de vista da extração, existem métodos diferentes, e cada um com sua especificidade, e eles devem ser escolhidos em função da aplicação do produto e a estrutura que se tem para a extração. Dentre os métodos estudados nesse trabalho, o mais eficiente para a extração é a extração por fluido supercrítico, uma vez que ela fornece um alto rendimento de óleo e uma alta presença de eugenol na composição do óleo. Mas, por exemplo, se você preferir a quantidade de eugenol, a extração por micro-ondas acaba sendo melhor. E sobre a atividade antioxidante, foi possível notar que o cravo da Índia, ele possui alta capacidade, e além disso, quanto maior quantidade de eugenol, maior a capacidade antioxidante. Concluindo, essas são as referências que a gente utilizou, e muito obrigado, e agradecer ao CNPq e à IF pela bolsa PIBIC Júnior que eu tinha, e tem meu e-mail aqui caso alguém tenha alguma dúvida, e é isso, estou aberto a dúvidas agora também. Maravilha, Henrique, meus parabéns, excelente trabalho de grande relevância, né, e como é gostoso, né, professora Clara, professor Miló, os outros professores que estão aí na sala, ver um egresso nosso, matriculado na USP, e seguindo, né, verticalizando aí para a sua área de atuação, quer dizer, fez o técnico em Química e agora está em uma universidade tão renomada, né, tão credenciada como a USP. Você tá no eu queria perguntar, Goiano, queria perguntar para o Henrique, tirar uma dúvida. Pode perguntar. Pode falar. Ser? Você falou do tamanho da partícula lá no processo de extração. Esse tamanho da partícula influencia na qualidade do eugenol lá, que seria o antioxidante? No estudo que a gente utilizou, eles não falam sobre a qualidade, ele fala mais sobre a quantidade mesmo. Sobre quantidade Isso, mesmo, tá. E qualidade seria mais do eugenol seria mais a qualidade da matéria-prima, no caso do cravo. Eu não sei te dizer, mas eu acredito que sim. Provavelmente, sim, né? Tá. E mais uma, pessoa curiosa. Tem sido usado comumente o produto já, assim, a nível comercial? Eu li um artigo esses dias sobre o óleo de cravo, porque ele tem uma especificidade que, dependendo da concentração, ele pode ser um pouco perigoso. Então, eles estão tentando ainda dar uma otimizada nisso, ver o que funciona e o que não funciona, para aplicar em alimentos, por exemplo. Eu estou perguntando justamente porque eu desconheço, então, assim, é uma informação que eu penso, que às vezes você já viu até nesse levantamento bibliográfico. Mas muito bom, Henrique, muito bom.
Obrigado. Tudo bem. Sr. Miloca? Assim, a gente fica maravilhado de como a área da química pode trazer respostas e soluções importantíssimas, né, para a sociedade. Então, é uma grande área, né, do conhecimento e da ciência. E como que, com laboratórios abertos, a gente pode ter, né, vários desenvolvimentos, né, várias pesquisas apresentando, então, soluções importantes. E fico feliz de ver que a química também se atrela ao agronegócio, como neste exemplo, né, que entendo uma utilização comercial, um uso, né, social, este produto pode promover a agricultura familiar, por exemplo. Então, é de grande valia o estudo aí, e parabenizo todos os pesquisadores. Maravilha. Alguma pergunta? Tá. Os alunos? Não? Parabéns, então, aí. Parabéns a todos os envolvidos no projeto. Sucesso aí na caminhada, sucesso nos estudos. Você está no primeiro ano, Henrique? Sim, estou terminando o primeiro ano. Maravilha. Então tá. Obrigado, Próxima. gente. Maravilha, parabéns, tá? Próxima apresentação: sensações acerca dos benefícios microclimáticos da vegetação arbórea em residências na cidade de Umuarama. Seria... Kainara. Na verdade, seria às 20h45, mas podemos começar já? Pode sim. Tá. Sem problemas. É o Heitor ou a Kainara que vai apresentar? Eu. Heitor. Heitor. Ah, tá, não envia foto aqui, Heitor. Tava lá. A Kainara, a Juliana, a Joyce e o Heitor. Maravilha. Ok, Heitor, a hora que você quiser apresentar, fica à vontade. Miloca, tranquilo aí? Tranquilo. Então tá. Pode começar a apresentação, Heitor. Tá apresentando. Okay. Então, boa noite, né, gente? Eu vou apresentar esse trabalho que foi feito por mim e pela Kainara, ambos do segundo ano de arquitetura. E nós tivemos como orientadoras a professora Joyce e a professora Juliana. E o nosso tema é esse: as sensações acerca dos benefícios microclimáticos da vegetação arbórea em residências na cidade de Umuarama. O que a gente queria trazer, então, é essa parte das sensações, essas mudanças microclimáticas que a implantação da vegetação arbórea ela causa nesse meio residencial. Como introdução, então, a vegetação arbórea ela é um dos maiores agentes naturais para a melhoria do conforto ambiental no meio urbano, porque ela traz essa parte de sombra, a diminuição da temperatura, a maior umidade relativa do ar, e também essa parte de redução do ruído urbano, porque as árvores elas absorvem um pouco dos ruídos. O nosso objetivo, então, é fazer essa análise dos benefícios da implantação da vegetação arbórea no meio residencial, como elas podem melhorar. E a nossa metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de grandes pensadores acerca desse tema, ou partes do tema, e também de um formulário digital que nós enviamos para umuaramenses por mídias digitais, com perguntas a respeito dessas variáveis microclimáticas e como elas agem nas suas residências. Como resultados, nós tivemos 57 respostas no total. No nosso primeiro gráfico, a primeira pergunta também, perguntamos em qual região a pessoa morava. Então, já dá para ver que a maior parte das pessoas são da região central da cidade, uma outra parte grande da região periférica e das regiões rural ou de distritos, uma parte bem menor. Fazendo uma relação com o segundo gráfico, que também é a segunda pergunta, sobre a presença de árvores na residência, que a maioria disse não haver nenhum tipo de árvore na residência, nenhum tipo de arborização, mas fazendo a relação com as quantidades existentes, chegamos a um número aproximado de 70% da presença de árvores nesse meio residencial central da cidade. E só 30% na região periférica, o que é bem pouco, mas
faz uma relação bem certeira, já que quem precisa mais da arborização é a região central da cidade, por toda a questão de ilhas de calor, de ser o cerne das variáveis microclimáticas. Depois nós perguntamos qual a sensação térmica na sua residência, sendo 1 mais fria e 5 mais quente. E nós fizemos essa relação com os outros gráficos. Nós percebemos que a presença da arborização de 1 ou 2 árvores nas regiões central e periférica, elas causam uma sensação mediana de temperatura nas pessoas. Já essas residências que possuem muitas árvores, como estava lá no gráfico 3 ou mais árvores, causam uma sensação maior de frio na pessoa. Então, quer dizer que traz tanto benefício que as pessoas já sentem esse maior frescor na temperatura. E, por fim, essas residências que não possuíam nenhum tipo de arborização, a sensação nas residências era de maior calor. E, por fim, nós perguntamos quais desses impactos microclimáticos estão presentes na sua residência. Isso era mais para fim de registro e para mostrar mais definidamente como a arborização ela age nesse meio urbano residencial. Então, nós analisamos os quesitos de ruído urbano, a umidade relativa do ar e a incidência solar. E nós chegamos ao resultado de que essas residências na região periférica, que possuem 2 ou mais árvores, elas recebem esses impactos de forma minimizada. As residências da região central da cidade, que possuem 2 ou mais árvores, recebem esses impactos de forma amena, né, média, e as residências com 1 ou nenhuma árvore de ambas as regiões, elas recebem esses impactos de forma maximizada. Então, fazendo toda uma relação com toda essa pesquisa, né, as análises dos outros gráficos, a gente pode chegar, né, nós chegamos a essa conclusão de que a vegetação arbórea, ela age, ela é intrínseca para a melhoria do microclima, porque ela tem toda essa ação de minimização dos impactos microclimáticos e a maximização desses benefícios, de trazer maior umidade para o ar, de proporcionar sombra, refrescamento dos ambientes, redução dos ruídos, que o ruído urbano é algo muito ruim, ela pode causar problemas psicológicos, né, em alguns casos. Aqui eu deixei alguns estudos que são mais aprofundados para quem quiser pesquisar depois. Tem o estudo do Pisiolo, que ele fala da relação positiva da vegetação com o conforto ambiental, também os benefícios no que tange as questões de sombreamento, diminuição da temperatura do ar no verão, a ventilação urbana, atenuação de ruído, redução do volume das águas pluviais, entre outros. Também tem o Cook e Van Haverbeck, eles realizaram esses estudos mais profundos sobre os benefícios da implantação de cinturões de vegetação arbórea para redução da propagação dos ruídos no meio urbano. Eles chegaram a um número de que cinturões de árvores entre 15 a 30 metros de largura podem reduzir de 5 a 10 decibéis o ruído urbano, que é bastante. E também tem os estudos, que esses são mais próximos de Umuarama e novo também, que é da influência da vegetação arbórea na temperatura e na umidade do ar. Foi feito por Otani na cidade de Toledo. E, para concluir, nós acreditamos que esse trabalho, a nossa pesquisa, ele contribuiu para a promoção do conhecimento acerca das vantagens de se possuir, de implantar a vegetação arbórea nas residências, porque mostra toda essa necessidade, as vantagens que traz e tudo mais. E deixei, por fim, essa mensagem que há para todas as cidades brasileiras, em especial para a cidade de Umuarama, a necessidade da inserção em maiores quantidades de árvore no âmbito residencial, a fim de reduzir a degradação ambiental, como, por exemplo, as ilhas de calor, e maximizar esses benefícios que a natureza pode promover. Eu trabalhei com esse tema porque é um tema bem atual, e eu achei que ele era bem necessário, porque Umuarama não é uma cidade muito fresca. Se for ver uma relação no noroeste do Paraná ou no Paraná inteiro, Umuarama é uma das cidades mais quentes. E essas são as referências.
Beleza, Heitor. Meus parabéns, tá? Meus parabéns pelo trabalho, parabéns pela pesquisa. Vou passar para os meus amigos fazerem a observação. Cláudia? Sim, muito bom, e eu acho que é importante alertar, de repente, a população urbana para que haja menos corte de árvores, né? Que árvore não faz sujeira, faz sombra, diminui a temperatura, isso é importante para a gente, e a maioria das pessoas vê a árvore como uma produtora de lixo, folhas não são lixo, né? A folha é matéria orgânica, dá para aproveitar para inúmeras coisas, né? E assim, ter uma árvore na frente de casa realmente melhora bastante a condição de sombra, até a hora que você estaciona um carro, né? E quantas vezes a gente tem a árvore e alguém estaciona na frente da sua casa para aproveitar a árvore, porque ele não tem na dele. Então, sim, aqui na minha casa tem 5 árvores, então tem sempre algum carro parando aqui. Com certeza vai ter algum. Outra coisa que, assim, embora o trabalho seja da região urbana, né, que a gente também tem vários problemas, assim, de retirada de árvores para mostrar a fachada de loja, coisas assim, né, ou para mostrar a fachada de casa, que a gente vê também. O entorno nosso, a região rural, é bem pobre na arborização, né? Então, isso também já faz com que a nossa região continue ainda mais quente. É lamentável, mas não é uma cultura da região ter árvores, né? Verdade, Cláudia. E eu sempre imaginava que Louvati, por exemplo, o pessoal que vai sempre andar de bike lá, né? Louvati tem muita árvore, né, Cláudia? Não sei, eu sempre... Tem mais do que aqui, assim, até na estrada, Goiânia. Só que, assim, teve uma parte da estrada ali para frente de Louvati que fizeram, para arrumar a estrada, arrancaram todas as árvores. É uma judiação. Então, assim, para quem vai andar de bicicleta faz muita diferença, né? Isso, é verdade. E na sua pesquisa, Heitor, parece que apareceu pouco Louvati, né? Não sei se teve pouco formulário, poucas pessoas que responderam lá, teve um percentual. Poucas pessoas que responderam, mas... É bom, eu trabalhei mais com a parte de Umuarama, né? Não foi com os distritos, eu foquei em Umuarama. No gráfico teve pessoas de outras cidades que responderam. Aí eu eu tive que separar. Legal. Esse trabalho foi exclusivo para Umuarama mesmo. A Jussara levantou a mão. A Jussara está pedindo a palavra. Jussara, pode falar. Às vezes ela clicou sem querer, não sei. Às vezes é acidental que a gente às vezes ela clicou sem querer, faz tempo que ela estava com a mão levantada. Professor Miloca, você tem algum apontamento? Opa, temos sim, né? Um tema relevantíssimo, que além da questão do microclima, né, envolve a questão ambiental. Mas só, né, uma observação, não posso afirmar porque não fizemos pesquisa, né, mas talvez, Heitor, possa ocorrer de que temos mais árvores no centro por conta de que existem, né, nas periferias desse centro muitos bairros novos, né, e as árvores, mesmo sendo, né, tendo obrigatoriedade de plantio, né, por normativas da prefeitura na frente de cada residência, essas árvores elas podem levar de 5 a 30 anos para se tornarem adultas ou minimamente, né, gerar uma sombra adequada. Talvez seja por isso. Isso quando elas não morrem ou são cortadas. Ou são cortadas. Mas, né, talvez possa ser por isso que a gente não vê tanta árvore, né, no entorno. Né? Por exemplo, né, região de um bairro novo ali para cima do Alto da Paraná, ainda, né, basicamente só temos os asfaltos, né? Outra questão que é importante também avançar, como temos outras pessoas que nos ouvem, é sobre eu não sei qual o termo, eu não sou da área da botânica, né? Mas quanto ao tipo de árvore, né, que precisamos plantar, né? Por exemplo, a cidade de Umuarama, ela potencialmente terá problemas com morcegos, por conta de que plantamos muito a árvore chamada oiti, e ela é um alimento fantástico para morcegos, né? Isto, quem é da área já reconhece, né? Mas ainda a gente tem esse hábito, né, desse plantio. E pensar na árvore, se a gente quer uma árvore para sombra, que é o estudo que vocês fizeram, né? Ou se a gente quer uma árvore para a beleza, quer dizer, o que mais importa
para a cidade, principalmente para uma cidade como a de Umuarama, como você disse, né, uma das mais quentes do Paraná. Mas acho que é um estudo bastante representativo e que, para quem lê, né, ressalta aos olhos a importância da arborização nas cidades, bem como no entorno das cidades. Também faz parte, né, dessa geografia humana no ambiente. Parabéns aí para todos vocês. Obrigado, gente. Parabéns, Heitor. Mais alguém? Alguma pergunta? Comunidade aí, o pessoal da plateia. Não? Podemos passar então para o próximo. O próximo seria ISTs vão para a escola, uma proposta reflexiva para além dos livros didáticos. O Marcelo Alberto Elias e o Fabiano de Jesus. O Fabiano de Jesus está na sala? Opa, tô sim. Pode começar? Podemos como antecipar? A sua está para as 9. Podemos antecipar? Pode sim. Então, bora lá. Pode apresentar a hora que você estiver disponível. Tá aparecendo a tela aí? Ainda não. Peraí, deixa eu... Agora sim. Agora sim, beleza? Pode começar. Bom, o nome do meu trabalho é ISTs vão para a escola, uma proposta reflexiva para além dos livros didáticos. Autores, eu e o professor Marcelo Alberto Elias. Bom, o que são as ISTs? As ISTs, elas são infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por micro-organismos como vírus, bactérias e protozoários em relações sexuais desprotegidas. Antigamente, elas eram conhecidas como doenças sexualmente transmissíveis. Atualmente, elas se chamam infecções sexualmente transmissíveis, porque a pessoa ela pode ter a infecção, mas ela pode não desenvolver, no caso, a IST. As principais ISTs aí vão ser o HIV, a sífilis, a gonorreia, a clamídia e a pulmonise. Destaca-se aí o HIV/AIDS, que teve os seus primeiros casos datados na década de 70. Os que foram datados na década de 70, eles foram a nível pandêmico, que é ali que começou a pandemia dos casos de HIV/AIDS. Essa epidemia atingiu principalmente alguns grupos de risco. Atualmente também já não se chama mais de grupo de risco, e sim comportamentos de riscos. E desde então, tanto para as ISTs e quanto para o próprio HIV/AIDS, é utilizado o preservativo como uma forma de prevenção, adotado aí pela saúde pública brasileira. No combate do HIV/AIDS também é utilizado a PrEP, que é conhecido também como profilaxia pós-exposição. E também, ainda sobre o HIV, houve um aumento significativo aí de adolescentes e pré-adolescentes da faixa etária dos 13 aos 19 anos infectados por esse vírus. A sexualidade na adolescência. Bom, em função disso, os adolescentes eles estão entrando os adolescentes e pré-adolescentes estão entrando numa fase que estão vendo aí mudanças biopsicossociais e eles acabam estando desorientados. O tema sexualidade ainda é visto como um tabu dentro do próprio lar deles,
eles acabam não tendo aonde recorrer. E a escola é visto como um local para viabilizar a promoção da saúde de pré-adolescentes e adolescentes. Bom, uso de filmes, documentários e vídeos. O uso de materiais audiovisuais, eles vão ser difusores de conhecimentos, simplificadores de temas, além de promover uma vivência alternativa. O professor, no momento em que ele decidir visualizar, fazer a pesquisa dos materiais, ele deve analisar o material audiovisual e encontrar uma forma de aproveitá-lo, para que o aluno ele tenha uma melhor compreensão. O objetivo do trabalho foi elaborar uma proposta pedagógica a partir de filmes, documentários e vídeos que contribuam com a prática docente e a sensibilização de estudantes a respeito das ESTs. Os objetivos específicos foram analisar diferentes filmes, documentários e vídeos com potencial para serem utilizados na educação sexual, identificar aí no material audiovisual analisado a aplicabilidade do conteúdo. E, por fim, como produto final, construir uma proposta pedagógica para a educação sexual na escola. A metodologia. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa pela análise do sistema do conteúdo dos materiais com objetivo exploratório. Então, aí pesquisou-se insights educacionais, vídeos, documentários, filmes com potenciais para serem utilizados dentro de sala de aula e também insights mais acessíveis que o professor pudesse estar tendo um acesso mais fácil, como Netflix, YouTube, HBO, Telecine e outros canais de streaming. A metodologia seguiu os seguintes critérios, que foi a classificação etária, a temática e a linguagem. Os resultados e discussões. Diante da metodologia aplicada, foram encontrados aí mais de 72 materiais audiovisuais, dentre eles filmes, documentários e vídeos. Após essas análises embasadas nos critérios descritos ali na metodologia, foram selecionados 34 materiais audiovisuais. Com isso, foi elaborada em 2 tabelas, divididas entre ensino médio, ensino fundamental 2 e ensino médio. Aqui, como vocês podem ver, temos as temáticas a serem trabalhadas pelo professor no 6º ano, como as ESTs no geral, o HIV/AIDS e o HPV. Aqui na tabela, só para vocês compreenderem melhor, temos o título, a temática, a classificação e a possibilidade de abordagem, a categoria e o link de acesso que o professor pode estar acessando aqui. Já no 7º ano que temos as temáticas ISTs, também no geral, HPV, cancro mole e a sífilis. A divisão é a mesma. Lembrando que para o 6º e para o 7º ano, houve um menor número aí de vídeos, no total de 3 vídeos para cada um deles. E esse menor número de vídeos aí, ele reflete aí que a educação sexual é um tema considerado como adulto. Para o 6º ano, destaca-se esse vídeo aqui, e o tema dele é o HPV. A professora ela chega na escola, fala para os alunos que está ocorrendo a vacinação contra essa infecção, e os alunos fazem diversos questionamentos. O professor pode utilizar esse vídeo aí para falar sobre a importância da vacina, falar sobre o próprio HPV. Já que no 7º ano, também temos a sífilis. Previna-se, proteja-se e viva mais. Está disponível lá no canal do Ministério da Saúde. O professor também pode utilizar aqui para abordar, falar sobre a importância da camisinha, do uso da camisinha e sobre a própria sífilis. A maior parte dos vídeos aqui foram animações e vídeos animados e ilustrados.
E as animações aí para essas séries iniciais, elas vão ser fortes aliadas dos professores e vão ser importantes iniciadores de discussões. Esses vídeos aqui, eles são leves, não que sejam mais leves, não que seja leve falar sobre o assunto, mas ele deve ser abordado de uma forma mais, com uma linguagem mais neutra, assim, para os alunos dessas séries iniciais do ensino fundamental 2. E esse tipo de categoria de vídeo, eles vão chamar bastante atenção dos alunos. Bom, as temáticas aqui do 8º ano são HIV/AIDS, saúde sexual e sífilis. Para o 8º ano aí, a classificação também foi, a divisão das tabelas foi a mesma das anteriores. Para o 9º ano, as temáticas foram IST, HPV, sífilis, gonorreia e HIV/AIDS também. Aqui para o 8º ano, destaca-se o filme A Cura, que vai contar a história de amizade de dois adolescentes. O professor vai poder utilizar para abordar sobre o vírus HIV e também poder falar sobre essa solidariedade e quebrar estigmas sobre o vírus. Aqui já no 9º ano, temos o filme Cobaias, que ele vai contar a história da sífilis, e vai contar a história desse estudo de Tuskegee aqui, que era uma pesquisa médica feita com homens negros, e daí o professor vai já poder falar sobre os limites da ciência, a bioética no caso, e também abordar o próprio racismo. Aqui já no 1º ano nós vamos ter coisas mais sociais, como, por exemplo, a vivência e luta contra o HIV/AIDS, gonorreia, hepatites B e C, HPV, saúde sexual na adolescência, gravidez na adolescência. No segundo ano do ensino médio, vamos ter como temática ISTs, HIV/AIDS, herpes, hepatite B, clamídia e sífilis. Já no 3º ano, vamos ter ISTs, vivência com HIV, hepatite B, gonorreia e sífilis. Para o 1º ano, destaque esse documentário, Cartas para Além do Muro. Ele vai trazer diversos ativistas e próprias pessoas anônimas que vão contar os relatos deles e também vai remontar o passado do vírus até a atualidade e as modificações que ocorreram de lá até o presente momento. Essa série, a Sex Education, provavelmente a maioria das pessoas já assistiram. O professor pode utilizá-la aí, principalmente o 1º episódio da 2ª temporada. A escola passa por um surto de clamídia e então os diretores da escola se veem aí obrigados a implantar educação sexual gratuita na escola para desmistificar e sanar as dúvidas dos próprios alunos. Já para o 3º ano, destaca-se o filme Cazuza, O Tempo Não Para. Vai contar aí a história desse astro da música brasileira, que infelizmente acabou morrendo pelo vírus HIV, não, pela doença da AIDS, que é provocada pelo vírus HIV. E vai contar aí a história dele com o uso de drogas, vai contar sobre a convivência dele no núcleo familiar, e o professor vai poder utilizar isso aí para falar sobre diversos temas. Bom, resultados e discussões. Alguns desses materiais audiovisuais ainda traziam termos desatualizados. Também constatou-se poucos materiais voltados à educação sexual de mulheres que relacionam-se com mulheres. E também o maior número de vídeos sobre HIV em relação às outras ISTs. Fabiano, faltam 3 minutos. Considerações finais. A atuação do professor na educação sexual precisa ainda ser instrumentalizada
por conta da rotina frenética que o professor acaba tendo, e às vezes eles não conseguem estar procurando e buscando materiais, fazendo essas pesquisas que o presente trabalho está propondo. E, por fim, espera-se que os materiais audiovisuais levantados possam contribuir com esse processo, abrindo espaço de diálogos, discussões e enfrentar ondas de intolerância, buscando a educação libertadora. Muito obrigado e agradeço por terem me assistido. É esse o trabalho. Vou parar de apresentar aqui agora. Ok, Fabiano, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Você está em qual série, Fabiano? Em qual curso? Ciência biológica. Eu já Tá terminei, no caso. Ah, já finalizou. Isso. Já concluiu. Legal. Esse trabalho você tem aplicado já? Ele fez alguns testes e tal? Já utilizou? Então, ele foi mais um trabalho de revisão mesmo. Nós fizemos aí uma lista com vários vídeos que pudesse ser uma proposta para estar aplicando nas escolas. Entendi. É uma proposta para ser aplicada ainda, né? Isso. Maravilha, parabéns, Fabiana. É um excelente tema, né? A gente precisa, sim, achar métodos, né? Para que possa conscientizar as crianças, né? Jovens, adolescentes aí, de um assunto tão importante, que muitas vezes é desmistificar isso, né? Porque muitas vezes ainda tem-se aquele tabu, aquela barreira, né? Quando você vai falar sobre educação sexual na escola e tal, então, importante trazer vários métodos, né? Formas pedagógicas, didáticas, que consigam chegar até o estudante, de uma maneira clara, né? Educativa, pedagógica, né? Como você diz lá no seu trabalho. Bom, parabéns. Estava um pouco nervoso, né, no começo. E até peço para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Normal na apresentação. Cláudia? Parabéns, Fabiano, muito bom. É sempre uma temática assim complicada de trabalhar, né, em sala de aula pelo tabu, né, que existe diante do tema, né, e acho que também pela dificuldade que até os pais têm de trabalhar esses temas junto aos filhos e falta informação, né, desmistificar, né, o grupo de risco. Existia grupo de risco quando começou a AIDS, mas depois percebeu-se que não era só dentro daquele grupo que havia, né, uma contaminação e que, em função de muitos outros fatores, a AIDS estava sendo levada para dentro de casa junto com outras doenças, né, pela infidelidade e outros casos assim comuns, né? Então, não se diz grupo de risco em função de muitas coisas e muitos tabus também sobre esse assunto. Mas eu acho muito importante e, assim, sempre fundamental que se tenha ferramentas mais aplicadas para trabalhar, né? Para que também não seja um assunto que vire chacota dentro da sala de aula e coisas assim. Muito bom. Maravilha. Miloca? É a mesma percepção, né, da importância do tema, principalmente para os nossos estudantes, ou a maioria deles que estão na idade que foi pesquisada ali, né, por esses pesquisadores, entre 13 e 19 anos, né, uma grande parcela dos nossos estudantes. E considerando, né, que ainda existe o tabu familiar, mas para, né, os jovens, o tabu, né, do sexo, ele vem sendo derrubado dia a dia, mês a mês, geração a geração, né? Então se torna realmente um tema muito importante e relevante para esse público. Que bom que temos estudantes preocupados com essa temática, e a minha sugestão seria levar esta ideia, né, à sessão pedagógica, que também possa levar ao CGPC, né, ao CODIV, etc., para que a gente possa, em algum momento, no momento adequado, né, inserir isso como um alerta aos nossos estudantes. Eu acho que é bem representativo o tema. Assim. Parabéns aí para você, Fabiano, e para toda a equipe. Muito obrigado.
Maravilha, parabéns, Fabiano, professor também Marcelo, né? Que estão no trabalho. Mas alguém tem alguma pergunta? Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Só levantar a mão. Enzo, ó, tem uma pergunta para você, Fabiano. Enzo, você acha que... O Enzo perguntou, né? Perguntou para o Fabiano. Você acha que a Igreja Católica coloca medo nas crianças e adolescentes da atualidade? Eu acho que as igrejas, no geral, têm uma cultura meio que conservadora com relação a isso, né? De não querer discutir. E como eu disse ali no começo que eu fiquei meio nervoso e me perdi, esse aluno que ele não, tipo, não tem esse pré-adolescente, esse adolescente que ele não tem as suas questões, suas perguntas sanadas, eles vão procurar em lugares inadequados, que muitas vezes não vai orientar ele de forma correta. Ou senão ele pode até ficar na dele e acabar reprimindo a sexualidade dele, se tornando aí uma pessoa, obviamente, sem orientação e acabar contraindo algum ST ou provavelmente também engravidando. E é isso. Legal, Fabiano. Mais alguém? Alguma pergunta? Então tá bom, vamos passar para a próxima apresentação, última apresentação. Então, ao final dessa apresentação, eu vou disponibilizar o formulário de presença, que vocês devem preencher rapidinho, né? Para garantir o certificado de participação e a presença nas aulas depois que os professores irão pegar essas listas, tá bom? Próxima apresentação, então, resumo sobre blockchain para uso de privacidade, segurança e internet das coisas. Emanuel Augusto Jucá, que vai apresentar juntamente com os autores, né? Na verdade, quem vai apresentar é Emanuel, a Juliana Clemente de Lima Pereira e o Adenilson, o professor Adenilson de Barros Albuquerque, que é o orientador. Então, são os alunos do primeiro ano aí do Análise de Desenvolvimento de Sistemas, estão apresentando agora. Manuel, a hora que você quiser, fique à vontade. Boa noite, gente, tudo bom? Eu me chamo Emanuel Augusto Jucá, juntamente com a Juliana Clemente, nós fizemos o trabalho com a orientação do professor Adenilson, professor de leitura e produção de textos técnicos científicos, com o tema blockchain para uso de privacidade e segurança na internet das coisas. Então, a gente é estudante do primeiro ano de ADS e a Juliana ela tem bacharelado em Direito. E o nosso orientador, o professor Adenilson. Bom, nesse presente trabalho, busca-se abordar o uso de blockchain para privacidade e segurança na internet das coisas. Devido ao grande avanço das tecnologias pelo mundo, houve mudanças significativas para a sociedade, alterando a forma de relacionamento e interação com a tecnologia, fazendo-se necessário incluir ferramentas de proteção e segurança em transmissão de dados entre indivíduos. O objetivo é apresentar características e soluções da recente tecnologia chamada blockchain, para segurança e privacidade dos dados e aplicação da lei. O blockchain despertou atenção para soluções de internet das coisas, ao apresentar alternativas benéficas como fornecer a segurança de forma descentralizada e com o uso de criptografias. Nakamoto demonstra que foi introduzido o blockchain como um mecanismo para garantir a irretratabilidade, auditabilidade e imutabilidade, a fim de prover segurança e transações eletrônicas, servindo como um livro de razão distribuído. A segurança e privacidade são os dois princípios essenciais para qualquer sistema de informação. Esses termos possuem significados diferentes, sendo que segurança está conectada à confidencialidade, integridade e disponibilidade, já a privacidade está relacionada em aspecto pessoal e íntimo. Chicarino
demonstra que a internet das coisas abrange o processamento de dados e a comunicação entre dispositivos de plataformas e capacidades diferentes, de forma autônoma, sem intervenção humana. Contudo, no Brasil existem diversas leis sobre a proteção de dados. A mais relevante ao tema é a Lei Marco Civil da Internet, número 12.965 de 2014, a qual regulamenta o uso da internet no Brasil por meio de princípios, direitos, garantias e deveres para os usuários de rede de internet. Portanto, devido ao grande avanço das tecnologias entre os usuários, surgiu a utilização do blockchain como forma de proteção de dados. Porém, ainda necessita-se abordar o tema de proteção de dados dos seus indivíduos, visto que o blockchain não realiza. Olha, sobre esse assunto, na matéria de leitura e produção de textos técnicos e científicos, foi passado um trabalho bimestral para a gente com o tema A tecnologia pode e ou ajuda nos dias atuais. Nesse sentido, pensando em tecnologia, veio um dos assuntos mais falados na atualidade, o Bitcoin. Hoje, realmente, assim, quem não conhece o Bitcoin tá bem, assim, por fora, né? Que aonde você vai, tem alguém falando, querendo ou não. Olhando por um outro lado, uma criptomoeda que se valoriza cada vez mais, como que funciona a segurança dela? Por esse assunto, pesquisamos sobre e vimos a ferramenta blockchain, que traduzido significa bloqueio de rede. Essa ferramenta busca deixar sem rastros de registro para terceiros acessar, haja vista que cada computador, celular, tablet, entre outros, possui um IP que deixa rastros. Com o uso da ferramenta, esse IP deixa de ser visível e passa a ser uma criptografia. Existem estudos e testes para ela ser usada na proteção pessoal para deixar o usuário anônimo. Isso quer dizer assim que todo celular, tablet, enfim, não importa a marca, o modelo, tudo tem o seu IP. E com esse IP, a gente entra em sites, assim, e fica tudo registrado. Por mais que você utilize a famosa guia anônima, enfim, fica tudo registrado e com o uso da ferramenta do blockchain, esse registro, ele fica, como eu posso dizer assim, ele não fica invisível, porém ele fica mais difícil de ser acessado por qualquer pessoa. E, tipo assim, quando você entra num site no Google, fica registrado que o seu IP do computador entrou no Google. Então, daí, qualquer pessoa que tem um conhecimento um pouquinho mais avançado consegue acessar, ver por onde você entrou, consegue pegar algumas conversas suas só pelo computador. E pelo fato de você usar a ferramenta do blockchain, esse IP ele fica criptografado. Então, isso são milhões e milhões de senhas, códigos, para você poder conseguir acessar essa ferramenta. E, como a gente falou anteriormente, existe uma lei de proteção de dados. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Então, podemos dizer assim que o pessoal que pega essas mensagens, esses sites que você entra para usar contra você, isso não pode, porque nós temos uma lei aqui no Brasil que delimita isso daí. Eles só podem usar essas informações pessoais com a sua permissão. Sem essa permissão, considera-se crime. Mas se você for investigado por alguma coisa assim, aí você tem que mostrar essas informações. Então, eles podem acessar, só com essa vírgula, podemos dizer assim. E ali estão algumas referências que a gente usou para fazer o nosso trabalho. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Maravilha, Emanuel. Obrigado, gente.
Parabéns aí pela apresentação, né? Pela coragem aí de apresentar. Parabéns, professora Denilson, Juliana também, que estavam à frente do trabalho. Realmente, o tema do trabalho é um tema bem novo, né? Que está em ascensão. É uma das tendências tecnológicas, né? E a gente percebeu, Emanuel, que você estava um pouco nervoso aí na sua apresentação, né? E leu Um bastante. pouco é vir. Você já apresentou alguma Um vez em pouco algum é. trabalho? Você já apresentou alguma vez um Não, trabalho em algum evento? É o primeiro? não, primeira vez que eu estou apresentando Legal, em um evento assim. legal. E isso é importante, né? A academia, ela tem essa importância, né? Você está no primeiro ano, entrou recentemente aí, né? Tem poucos dias de academia, e aí já se depara, né, com um trabalho acadêmico, científico, no nível, né? Vários aí que já estão, inclusive você vê, tem alunos da USP, tem alunos de outras universidades, alunos que estão concluindo o curso, né? Então, não é um desafio fácil, né? Primeira vez, mas sempre tem que ter a primeira vez, né, professora Denilson? Então, parabenizar a professora Denilson por incentivar vocês a apresentar. Com certeza, ano que vem, quando você apresentar, você fala, nossa, como esse meu trabalho está bem melhor do que o do ano passado. E no ano que vem, no próximo ano, você vai falar, nossa, o do ano passado está bem melhor que o desse ano. É como eu melhorei. Então, faz parte de todo o processo, né? A academia tem esse objetivo, né? Formar vocês, não só bons técnicos, bons profissionais, né? Mas boas pessoas também que conseguem fazer uma boa oração, uma boa apresentação, né? Quando vocês estiverem no mercado de trabalho, terão lá que sentar na mesa do chefe e apresentar o projeto. E daí, né? Então, não tem o vamos ver, tem que estar treinado. E aqui é a hora de vocês errarem, é a hora de vocês aprenderem, né? Aqui pode errar, né? Lá no chefe, talvez a empresa é mais criteriosa um pouquinho. Tá bom? Então, algumas observações, Emanuel, quando for apresentar, né, trazer mais imagens, menos textos, né, não ler os slides, né, isso contribui. É claro que os slides te ajudam no nervosismo, você vai lendo, vai diminuindo o nervosismo, né, mas procure ler um pouco antes, trazer só pouco texto, né, mais imagens, né, e ler menos os slides, né. Aconteceu com vários aqui, a gente acabou não pontuando, né, mas é importante como é a sua primeira apresentação, é importante a gente pontuar isso, tá bom? Eu senti um pouco de falta de você falar do IoT. Você chegou a pesquisar sobre o IoT, porque no seu título você diz lá, né, a segurança em IoT, né, em microcontroladores, por exemplo, né, qual que é o que o blockchain vai interferir em um ESP, em um Arduino, né, não sei se você chegou a pesquisar sobre isso. Não, professor, essa parte assim mais específica assim, a gente não chegou a pesquisar. Nós fizemos assim que como essa ferramenta ainda está em estudo, então ainda tem bastante coisa assim para ser desenvolvida, para ser estudada mais a fundo. Uhum. Ela já está sendo usada, né? Já tem bastante gente usando, e é uma tendência isso aí, né? O blockchain para chegar no Brasil talvez demore um pouquinho, né? Mas já tem algumas empresas começando a utilizar. A gente pensa bastante. Não sei se você chegou a olhar aí quando estava pesquisando em blockchain sobre a importância tipo assim, uma comparação com os cartórios, o que hoje é feito no cartório. Você chegou a analisar alguma coisa? Esses cartórios de registro de imóveis, registro civil? Não, a comparação? Não. Não, né? Então tá, porque é uma tendência também, né? Por exemplo, hoje a gente precisa de uma terceira pessoa, né? Eu estou vendendo um carro para a Cláudia, para a Denilson, né? Ou para a Denilson. Eu preciso ter um cartório para me certificar minha assinatura lá, que eu sou o Eduardo e a Cláudia é a Cláudia. Mas eu estou vendendo para a Cláudia sabe que eu sou o Eduardo, mas eu preciso ter um cartório para autenticar isso, né? E o blockchain ele vem para minimizar isso, né? Então os cartórios tendem a inovar ou a procurar alguma coisa. Um exemplo só, né? Além de outras coisas que o blockchain pode nos proporcionar, né? Quando eu tenho uma hash, né? Uma chave de segurança, é minha essa chave de segurança. A Cláudia tem a hash dela, né? Então a gente vai ter essas. Quando você falar das chaves criptografadas, né? Então a segurança aumenta. Mas é isso, Emanuel. Gostei bastante da sua apresentação aí. Só controlar um pouco o nervosismo, né? Ajeitar um pouquinho o nervosismo e controle, mas é só com o tempo. Isso aí não é do dia para a noite. Né, Cláudia? Pode ir. Fica à vontade.
Parabéns, Emanuel. É sempre assim, vencer um obstáculo, né? Essas apresentações, vocês começam lá nos seminários em sala de aula e quando vocês vêm para um evento, o nervosismo, a euforia é a mesma da primeira vez que vocês foram lá para a sala de aula, ou até mais, né? Porque aqui tem um monte de gente diferente, né? E você fica com medo de que alguém vai fazer uma pergunta embaraçosa. Mas o objetivo é só o seu crescimento pessoal e acadêmico, né? E o lugar de errar é aqui mesmo. E você foi bastante assertivo em já ter começado, né? O tema é bastante relevante e a gente realmente não tem muita privacidade, assim, vão invadindo a vida da gente aos poucos, né? Eu, por exemplo, recebo inúmeras ligações de telefones totalmente desconhecidos. Por quê? Porque alguém está invadindo meus dados em algum lugar, porque eu tenho certeza que eu não passei o telefone para essas pessoas todas. São os spams, né? E que a tecnologia, quem sabe um dia nos salve disso, né? E eu acho, embora não seja a minha área, acho bastante interessante. Tenho dificuldade com as tecnologias, acho que como a maioria, né? A gente tem um pouco de receio, né? De errar e perder um pouco da privacidade que a gente tem. Mas é bastante importante. Isso que o professor Goiano falou também assim, é um embaraço na vida da gente, né? Você tem que ir num cartório, pagar um carimbo para dizer que a minha assinatura é a minha assinatura, né? E a dele é a dele, sendo que eu conheço e estou vendendo para ele, negociação entre nós, mas tomara que a modernidade nos facilite esses processos, né? E que você venha no próximo, assim, com muito mais informações também, né? Mais seguro, com certeza. Professora Denilson, parabéns pela orientação. Maravilha. Professor Miloca? Parabenizar o Emanuel, né, pela coragem, acho que é um ato significativo, né, como ele disse, é a primeira vez que ele apresenta em público, então foi muito bem por ser a primeira vez, viu, Emanuel? É um tema realmente importante, e o que chamamos na economia de custos de transação, né, esse blockchain vai conseguir reduzir absurdamente esses custos, o que vai viabilizar, né, ou vai melhorar, né, para as empresas e para as pessoas. E a única pergunta que eu iria fazer para ele, ele respondeu ao longo da apresentação, que era o que significa, né, na língua portuguesa o blockchain, né, já que chain significa cadeia, né? Mas ele respondeu, porque aqui temos outros, né, outros profissionais, pessoas de outras áreas, e essa resposta seria importante, mas ele respondeu. Então, parabéns a Emanuel, e parabéns também ao professor Adenilson, por ter motivado essa galera, né, e buscaram, né, apresentar o trabalho nesse evento. Parabéns. Maravilha, professor Miloca. Professor Denilson, quer fazer alguma consideração, alguma observação? Tranquilo? Não, só mesmo a boa noite a todos e todas aí, só agradecer a oportunidade, dar parabéns para o Emanuel, que estava hoje o dia inteiro aqui falando comigo, professor, como é que eu faço, meu Deus do céu, né? Mas é isso mesmo, e eu já, semana passada, eu falei, oriento as normas, aqui é o parágrafo, o título, né, o nome, mas o assunto mesmo eu não entendo, mas com o tempo você vai encontrando um orientador, alguém da área, para orientar você, Juliana, e aí já me parece que é um pouco o professor Goiano, porque manja dessa área, e assim, falar tanto para o Emanuel como para todos aí, que isso é um pouco, a gente viu agora no evento todo, mas agora na apresentação do Emanuel, um pouco do que a gente chama de ciência, né? A ciência não é um guru que chega do nada e acha que descobriu as coisas e sai falando, né? A gente faz uma pesquisa, lê algumas coisas, no caso nosso é uma pesquisa, assim, bem inicial para apresentar um trabalho, um resumo científico, né, na verdade, mas uma pesquisa, seja um resumo, seja uma dissertação, seja uma tese de doutorado, ela passa pelos pares, né? O que é o passar pelos pares? É isso, assim, apresenta-se e as pessoas criticam. E a crítica, ela não é destruir o trabalho, ela é para ajudar o trabalho a crescer, sabe? E, às vezes, na própria sala de aula, a gente tem medo de apresentar trabalho, tem medo de trazer alguma atividade, porque a gente acha que a gente tem que ser perfeito, né? Que a gente tem que chegar com a atividade o mais lindo possível, porque ela está pronta e acabada. Não, ela sempre ocorre
esse processo de troca, que a gente chama que é a apreciação dos pares, e eu acho que nessa apresentação do Emanuel isso aconteceu bastante bem e interessante, o professor Goiano, o professor Cláudio, o professor Miloca. Então, assim, agradecer a oportunidade e dizer que desse assunto aí, eu sou o que menos entende aqui, mas já que é para trazer para a apresentação, a gente trouxe. Tinha um outro aluno também que quase mandou o artigo, mandou o resumo, mas não, acabou depois não mandando. Mas é muito interessante que já no começo assim, da caminhada científica e acadêmica do ensino superior, o Emanuel já vem apresentar o trabalho. Sabe? Muito obrigado então, pela apresentação e parabéns para o Emanuel de novo. Parabéns, professora Denilson. Denilson entrou no colegiado esse ano, né, dos nerds, e aí tem feito um belo trabalho já estimulando, né, incentivando a galera a escrever, a participar. O Samuel também fez um trabalho excelente nos anos que esteve, né, mas é isso, a gente tem que começar, né, precisa começar, e que comece logo no começo, nesse princípio, né, nos primeiros anos aí, nos primeiros semestres já, tá bom? Parabéns mais uma vez, Emanuel, parabéns a Juliana, né, a Juliana já vem de uma outra faculdade também, mas é isso. E parabéns a todos que participaram do evento, que assistiram até o final agora, né? Agora nós vamos liberar a lista de presença para vocês. Agradecer mesmo a presença de todos, a participação, né? A dedicação de vocês em assistir, em contribuir, né? Alguns fizeram perguntas aí, então, muito bacana. Agradecer meus amigos aí que estiveram comigo essa noite, né? Professor Miló, professora Cláudia ajudando, professora Denilson, professor Davi também teve que sair antes aí, os professores, professor Elcio, não sei se tem mais algum professor, a professora Gisele, que saiu antes também, não sei se tem mais algum professor, vocês viram por aí? E todos vocês, convidados, parentes, né, às vezes tem algum parente de algum estudante, né, namorado, marido, nosso muito obrigado, tá bom? Estamos fechando então essa noite com as apresentações dos trabalhos, e vou encerrar a gravação. Deixo a lista de presença, não saiam sem antes preencher a lista de presença, tá bom? E meu muito obrigado.